Velocidade e tempo. Depois de todo esse vorteio que eu fiz nos últimos vídeos, talvez, acho que 10 vídeos, talvez 15, ou envolvido em toda essa conversa sobre distância, espaço, o calendário, décadas, anos, segundos, etc, 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 surgiu uma grande relação entre tempo e velocidade nos meus vídeos. Talvez pessoas vejam isso e falem, não, mas como surgiu uma relação entre tempo e espaço, tempo e velocidade, se isso sempre existiu? É sabido? Não. É diferente, surgiu uma relação diferente entre tempo e espaço, da qual a gente vai desvendar daqui para frente, né? Sobre que se encaixa nas coisas que eu falei ali, sobre essa questão de segundos, quântica, hora, espaço, ano, década, espaço, para frente e para trás, né? Eu coloquei no Google a velocidade e tempo. Veio uma frase que eu não entendi. Veio aqui, tipo assim, a fórmula da velocidade de um objeto em movimento retilíneo uniforme, ou seja, se movendo em linha reta com velocidade constante, é dada por uma fórmula. V igual a ΔS por barra ΔT, onde ΔS é o deslocamento e ΔT é o intervalo de tempo. Qual a relação de velocidade e tempo? Acho que está aqui, ó. Há uma relação direta entre a velocidade média de um corpo em seu deslocamento. Quanto maior a distância, maior a velocidade em um mesmo tempo gasto. E o contrário também vale. Quanto menor a distância, menor a velocidade. Mas não foi isso que eu achei ontem. Eu printei aqui, quer ver? Eu vou mostrar que tá aqui, quer ver? Tá aqui. Eu vou ler para vocês. Velocidade e tempo são grandezas da física. Aí tem uma parte que fala assim que de grandezas diretamente proporcionais e indiretamente proporcionais. Eu vou continuar esse vídeo porque eu achei aqui mais ou menos o que eu estava procurando, mas não achei o print certo, mas eu lembrei, é da palavra que eu queria. Grandezas proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Tá. Presta atenção. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. É assim, ó. Existem dois sentidos nas coisas. Quando você vai
é uma coisa, quando você volta é outra. Então assim, quando eu falo grandeza, velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais da física, eu não consigo dizer o contrário. Entendeu? Quando eu falo assim que, por exemplo, tempo velocidade é uma grandeza proporcional da física, eu não consigo dizer que ela é indiretamente proporcional. Quando ela é direta, ela não é indireta. Mas eu digo as duas coisas. Entendeu? E isso é um problema. Por quê? Quando eu vejo o dia, eu não vejo a noite. Entendeu? Quando eu digo que a velocidade é uma grandeza proporcional, ela não pode ser diretamente proporcional, ela não pode ser indireta. Tá? Não pode ter cálculo aqui, ou soma ou qualquer método, processo que dê um sentido naquilo. Tá? Porque se a velocidade é uma grandeza diretamente proporcional, ela não é indiretamente proporcional. Tá? Você não consegue ver os dois lados de uma mesma coisa. Você só consegue ver um lado. Nisso nós temos um lado vendo as duas coisas, ou pelo menos deduzindo como possa ser. É por isso que eu estou aqui dizendo que não tem como. Porque vocês veem daqui para lá como uma coisa. De lá para cá não vê a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, muda, entendeu? Então, vamos ver se eu consigo concluir essa ideia sobre grandezas proporcionais. O que é? O que são grandezas? O que são grandezas físicas? Nas ciências, de forma geral, grandezas físicas são as propriedades mensuráveis de um fenômeno, corpo ou substância. É necessário que as propriedades possam ser expressas quantitativamente. No caso das grandezas escalares, por meio de um número e de uma referência de tamanho. Quais são as grandezas físicas? Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, e descrevem qualitativamente e quantitativamente, de novo. Se uma coisa for descrita quantitativamente, ela não pode ser descrita qualitativamente. Tá? As relações das propriedades observadas no estudo de fenômenos físicos. Grandezas como massa, comprimento e tempo são exemplos de grandeza escalar. Você não está entendendo, né? Não tem problema, eu sei o que eu estou falando, talvez está complicado, mas mais à frente a gente vai entender. Talvez se nós víssemos um vídeo, eu explicaria para você. Vamos pôr um vídeo aqui? Será que eu tenho problema com isso? Vamos ver o que esse vídeo fala. Grandezas físicas. Vamos ver aqui o que ele fala? Professor Rosseto, e a aula de agora é ou são as grandezas físicas, beleza? Bora lá! Vamos ver o que ele diz aqui. Tudo que eu consigo medir, dimensionar, é grandeza física. Distância, velocidade, aceleração, força, tempo, massa, e aí vai embora. Tudo que eu consigo dimensionar, comparar com um padrão, é grandeza física. Tá? O que a gente não consegue medir, não é grandeza física. Por exemplo, o amor. Eu amo o meu namorado. Quanto é que você ama ele? Eu amo 9,8. Não tem isso. Não tem como se dimensionar um sentimento. Correto? Então não é grandeza física.
universo de grandezas físicas, que eu citei algumas agora há pouco, eu posso dividi-las em escalares e vetoriais. Então, acertou. Qual é a diferença entre elas? Gente, a escalar ela fica muito bem entendida se eu disser apenas um módulo, um número, um valor numérico e a sua unidade de medida. Por exemplo, são 9 horas da manhã. Ficou clara a informação? Ficou. Ela não precisa de complemento nenhum. Portanto, é uma grandeza física escalar. O tempo é uma grandeza física escalar. Tá, eu vou fazer o seguinte. Não vou pegar esses vídeos para falar sobre isso, porque é um pouco chato, sabe? É um pouco chato, né? Não, tá tudo bonito ali, tá bem bonito ali. Por sinal, eu disse mais coisa do que eu esperava, né? Sobre medidas de amor, né? Sobre essas coisas aí. Não vou pegar porque surge muito assunto. Eu não quero, de repente, deixa quieto isso aí. Vamos continuar como eu estava falando aqui, que eu falei, tá? Ele disse umas coisas ali que piorou um pouco, sabe? Piorou. Ficou melhor para mim, sabe? Então não vamos deixar quieto isso aí. Quando você... É que, na realidade, eu estou cuidando de um sentido das coisas, entendeu? Vamos supor que você não pode ter dois resultados. E nós temos dois resultados. E os dois são usados. O problema é que eles se opõem. Mas não olhando daqui para lá. Ele só se opõe quando você olha de lá para cá. Porque daí é o outro resultado que está aqui que é para estar lá. E aí fica um resultado de cada lado. Tá? Então, quando eu tenho uma coisa, eu não vou ter a outra. Mas você vai dizer assim, não, mas isso não funciona, isso é assim, a gente usa isso, não sei aquilo lá, e não sei mais o que lá. Então, mas é porque, na realidade, está acontecendo um problema, você não consegue usar as duas coisas, porque elas se contradizem, entendeu? Então, é muito mais elas basicamente funcionam porque elas são colocadas em espaços diferentes, em TD, né? Ontem eu estava vendo uns vídeos, eu estou falando especialmente sobre a relação velocidade e tempo. Eu precisaria ver alguns vídeos de física, né? Para que tivesse algumas coisas para falar sobre isso. Sobre grandeza, sobre velocidade e tempo. Quando eu cliquei isso ontem, saiu aqui uma frase, né? As grandezas não. Vamos ver lá, vamos pôr de novo. Relação entre velocidade e tempo. Intervalo de tempo, distância percorrida, cinemática, velocidade média. Relação entre velocidade. Relação entre velocidade e tempo. Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Tudo que eu tô lendo aqui tá envolvido o espaço, tipo, a distância, sabe? E eu tô querendo fazer uma relação sem distância. Entendeu? Sem distância. Eu quero ver a relação de velocidade e tempo sem distância. Todas as coisas que eu estou vendo aqui metem distância no meio, né? Há uma relação direta entre uma velocidade média de um corpo e seu deslocamento, né, no chão, entendeu? Então tá. Tem como medir
e não tem como medir. Tudo que é medível, se voltar, não se mede. Vamos supor, então, eu olho, por exemplo, eu meço uma coisa daqui para cá, daqui assim, eu tenho uma medida. Por exemplo, eu medi um tempo, que nem está falando ali, né? Aqui, se eu ir do outro lado, não tem como medir o tempo. Eu medi a quantidade de água de uma coisa. Você vai pegar assim 1 litro e vai pôr meio litro dentro. Tudo que você fizer aqui, agora, existe o oposto. Entendeu? Isso não é que existe hoje, isso sempre existiu. É basicamente como se fosse matéria e antimatéria. Entendeu? É como se você tem uma coisa, você não tem outra. Em alguns lugares isso acontece. Entendeu? Só que daqui para lá, nós temos matéria e antimatéria. Tipo, nós temos o conhecimento dessa coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Matéria e antimatéria. De lá para cá, não há o conhecimento da matéria. É isso que eu quero dizer. É isso que eu rodei, tentando achar essas palavras para dizer, entendeu? Você vai dizer assim, mas não, é que eu estou criando esses dois lugares, criando essa condição, criando este movimento. Você está sabendo que existem 2 lugares. Eu falo matéria e antimatéria, próton e antipróton. Mas lá, eles não falam do próton. Eles só falam do antipróton. Só existe uma coisa, entendeu? Por que que existe 2 daqui para lá e de lá para cá só uma? Eu explico. Temos Big Bang e religião. É Big Bang e haja luz. Tem 2 coisas. Não uma. Não uma. Temos 2. Tá. Num outro lugar que vem de lá para cá, não existe essas 2 coisas. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, aqui, ó, do lugar que veio essa equação, não existe Big Bang e haja luz. Existe, porque se existe algo consciente, eu tenho noção de retângulo e oval. Se existe essa noção consciente, inconsciente não existe. Entendeu? Mas você vai ver que nós sabemos do inconsciente, porque está sendo ditado pela consciência. O fato de nós sabermos da inconsciência, ela é uma perda. Entendeu? É uma perda. Porque a inconsciência não sabe da consciência. Para a inconsciência não existe consciência. Mas para a consciência existe inconsciência, ou seja, 2 e 1. 1 e 2. Você me entendeu? Isso é novo, tá? Isso tá nesse vídeo e tem a ver com a relação de espaço e tempo que eu me perguntei aí, falei no início do vídeo e especifiquei uns argumentos do porquê isso. Por que você está falando de relação de velocidade e tempo? Porque é irrevogável que você precisa de um período de distância para medir isso. Um caminho. Entendeu? Um lugar, 2 pontos, aqui e aqui. Entendeu? Precisa de 2 pontos. Precisa como se eu fosse daqui para Nigéria e preciso medir esse tempo, esse espaço, essa coisa. E vai dar um lugar. Então, essa perspectiva, esse conhecimento amplo, no inconsciente não há. Ou seja, ao existir o inconsciente, não há coisas conscientes. Como que você sabe disso? Porque você tem uma prévia, você sabe da inconsciência, né? Você sabe. Então, a inconsciência não sabe da consciência. Você vai dizer assim, mas não estou entendendo. Não, é que isso que eu estou fazendo agora. É uma observação que eu estou fazendo agora.
Beleza? Então, eu sei, daí você vai dizer assim, não, mas isso é estranho. Eu vou falar assim, você já viu como a inconsciência funciona? O que você deduz por inconsciência? Então, o que você sabe sobre inconsciência? Então, isso que você sabe da inconsciência foi a consciência que falou. Entendeu? É mais ou menos como se eu quiser tratar problemas psiquiátricos com psiquiatria. Entendeu? Eu não posso tratar ilógica com lógica. Mas eu posso tratar a lógica com a ilógica. Você vai dizer assim, não, mas como que você vai tratar a ilógica com lógica? Não, é que eu estou montando este momento aqui. Eu quero dizer que como é que você trata a ilógica, o cara que saiu fora da casinha? Com lógica, tanto que se chama parapsicológico. Psicológico, lógico. Então você usa a lógica para a ilógica, né? Então, é a ilógica que resolve a lógica. Então é como se o doente resolvesse o psicólogo, entendeu? Mas isso você vai dizer, mas não estou entendendo, cara. Não, isso é por causa de uma longa história. De uma longa história de quem faz tal função, entendeu? Existe escola de loucos? Não, isso acontece na vida. Então, mas existe escola de psiquiatras e parapsicologia. Então, essa escola é complicada, porque o louco não precisou de escola. Entendeu? Daí você vai dizer, mas isso é muito óbvio. Não, isso é uma situação complicada a partir de agora. Porque assim, então tá. O que é inconsciência? Dizem que tem superpoderes, né? Dizem que a inconsciência ela é responsável por superpoderes, por um poder não cognitivo, por uma coisa... Você viu que é você mesmo, em alguns momentos você diz que a consciência não usa a consciência, porque você fala da intuição, de você ter a própria fé que vocês esboçam, é um método, uma maneira de inconsciência. Então, vocês estão usando a consciência e a inconsciência, e não é assim. Entendeu? O fato de vocês terem essas duas percepções é ilusória, porque uma só impera, e é a lógica. Entendeu? Então como é que vocês têm a outra? Então, porque tá duas coisas. Você vai dizer assim, não, mas nós temos a inconsciência e a intuição, inclusive a coincidência, essas coisas que acontecem são processos subjetivos, né? Daí você, então, quando a consciência fala isso, tá errado a dedução sobre isso, entendeu? Seja qualquer coisa que você for me falar, daí você vai dizer assim, não estou entendendo. Eu te explico mais um pouquinho e paro, tá? Aqui, ó, vem cá. Aqui, ó, baixa aqui, ó. Vem. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem, sai. Vem aqui, ó. Vem. Então você vai conseguir sair daí. Xarope, não tem xarope, hein, cara? Vem aqui, ó. Tem que sair daí. Vem aqui, ó. Vem aqui. Aqui, ó. Baixa aqui. Vem. Isso. Pronto. Ai. Ai, Senhor. Nossa, preciso fazer umas corridas, cara. Eu tô meio preguiçoso demais. Qualquer coisinha eu tô ofegante. Meu Deus do céu, uma academia aeróbica. Então você vai ver que essas duas coisas que nós temos de noção, elas estão sendo um problema, tá? Então assim, e isso é uma coisa muito estranha, o que eu vou continuar dizendo aqui. É como se eu dissesse assim, ó. Existe... Agora vai complicar um pouco, tá?
Você viu que as coisas... Você viu que nós falamos de inconsciência. E temos certas coisas do que isso faz. Tá. Então, essa ação vai complicar. Tá? Eu vou te dizer uma coisa. Vamos supor que nós temos 4 tipos de contas. Mais, menos, multiplicação e dividir. Né? Uma dessas é inconsciência. Então você vai ver que vai ficar faltando uma coisa aqui. Tá me entendendo? Não? Big Bang haja luz. Uma coisa vai ficar aqui. A outra a inconsciência vai estar usando. Entendeu? Você viu que as duas estão aqui. À disposição da consciência. Mas são informações opostas. Então uma vai ficar lá. Então você não vai viver isso. Você não vai acatar isso e nem tem como, humanamente. Porque as duas coisas já estão inseridas de uma forma a pré-existir. Mas eu estou dizendo que neste vídeo, nesse momento exclusivo que surgiu lá da velocidade e tempo, surgiu esse momento aqui. E eu estou dizendo que, por exemplo, pegue uma coisa que fica em grupo. Por exemplo, eu dei o exemplo, matemática, divisão, multiplicação e subtração. Uma dessas vai para a inconsciência. Qualquer uma. Multiplicação, divisão, soma ou subtração. Tá? Vamos supor que nós temos duas fórmulas de medir o tempo. Ou 2 relógios, tipo o atômico e o relógio comum. Vamos supor que nós temos 2 relógios, um digital e o outro de ponteiro. Então, viu? Um é da inconsciência. Entendeu? Vamos supor que nós temos 3 tipos de escrita. Cuneiforme, romana, por exemplo, formas ou grega. Uma vai para a inconsciência. Tá? Daí você vai dizer assim, não, isso não existe. No caso de alguns elementos da tabela periódica, tem quantos elementos? Vamos supor que nós temos o hidrogênio. Hidrogênio, oxigênio, carbono, tudo isso. Tudo aqui. Então, uma dessas coisas vai para cá. Vamos pôr o hidrogênio. Não sei por que hidrogênio. Então, o hidrogênio é da inconsciência. Você viu que hidrogênio é algo da consciência. Né? Então, foi para a inconsciência. Você entendeu? Este é um novo estágio do porquê que eu fiz aquela separação velocidade e tempo. Eu só quis registrar isso aqui nesse momento e como novo, né? Então, assim, é que nem de novo. Está surgindo computação quântica agora. Tem a computação do binário comum, está surgindo outra. Aquela é do inconsciente. Você vê que a mente humana está governando as duas coisas. Basicamente controlando as duas coisas. Basicamente isso, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo agora. Vamos pegar uma coisa que fica faltando se eu tirar. As fórmulas da termodinâmica. Vamos tirar uma lei de Newton. Entendeu? São 3 leis, né? Vamos pegar as leis da termodinâmica. Pega as leis da termodinâmica que você conhece. Tem 1, 2, 3, né? Tira a primeira. Põe no inconsciente. Tá bom? É mais ou menos assim. Uma coisa lá, 3 aqui. Vai desfalcar aqui, porque é um complemento de coisas. Você vai dizer assim, isso não existe, não tá acontecendo. Isso existe, está acontecendo e é assim. Isso vai se entender, é um mecanismo que é feito, que já existe. Um outro exemplo, nós podia dizer que bem interessante, que você tira, tipo adição, subtração, é uma outra... dá para pegar um objeto, por exemplo, o violão. Dá para pegar o objeto, um violão. Eu vou mostrar aqui para você. Tá, isso aqui é um violão.
Tá vendo essas pecinhas aqui, que eu não sei como é que chama isso aqui? Que aperta a corda? Então, isto é da inconsciência. E o violão é da consciência. Ou seja, está funcionando. Mas uma coisa é da inconsciência, uma coisa não é daqui. Se eu tirar essas peças do violão, existe violão? Não. O violão só está completo, como muitos instrumentos, com isso aqui. É claro que o violão pode ter aqueles violão curtinho aqui, mas é outra história, não é disso que eu estou falando. Entendeu? É basicamente isso. É como se nós pegássemos o corpo humano. Vamos pegar um órgão. Você está vendo que já existe 2 tipos de mente? Viu? Voltamos naquele lugar. Você vai dizer assim, vamos pegar... Você já viu dizer que tem um tratamento psíquico, tipo uma coisa que não é carnal, que não é física? Então, viu? Agora você ficou confortável, mas as outras coisas não, né? Então, só tá picotado, entendeu? Se fazer todas as coisas assim, aí fode. Aí fode. Já o que eu falei de tirar uma coisa e levar para lá já existe, só que em um ou outro evento. E na maioria não se percebe. Agora eu tirei de todas as coisas, ou seja, pega um órgão do seu corpo que você não tem 2. Por exemplo, o pulmão tem 2 e rim tem 2. Tira um órgão, o intestino. Vamos levar o intestino para lá? Então, aí, como é que você está vivo ainda? Você vive sem intestino ou não? Tá. Então tá. Você viu que se tirar a divisão ou a multiplicação das equações da matemática de adição, subtração, funciona o mundo? Não funciona, não vai ser a mesma coisa. Eu vou ter apenas multiplicação, subtração e adição. Divisão não. Né? Eu não vou ter como dividir. Tá. Por que eu estou fazendo isso? Porque você viu que do mundo consciente as 2 coisas são da consciência? Então só está indo uma para lá. Porque se eu sei da inconsciência, se eu tenho alguma coisa da inconsciência, como é que eu estou dando dados conscientes a esta coisa? Não. Você, a inconsciência, ela lida com a intuição. Não, mas não adianta, isso está sendo regido pela consciência. Isso quer dizer que a inconsciência não lida com a intuição. Entendeu? É aquilo que eu falei, tipo, como é que isso aqui está ditando esse ritmo do que existe? Ou seja, o visível não pode falar do invisível. Porque não tem como deduzir o visível. Se eu falo do visível e falo, as coisas são assim, invisivelmente existem essas coisas. Não, mas eu não estou vendo. Então, você está errando, porque não é como você está falando. Porque a mente está falando 2 coisas. Eu já tenho o visível e falo do invisível. Não, isso não dá. Você não consegue fazer isso. Tá bom? Então tá. Então é mais ou menos isso aí que eu queria dizer. E tudo isso surgiu lá do princípio de uma nova relação entre tempo e velocidade. Todas essas coisas que eu falei. Nem eu sei direito o que aconteceu, o que eu fiz aqui. O porquê que eu peguei tempo e velocidade e fiz esses exemplos. Mas esse é o trunfo da ilógica. Entendeu? Esse é o trunfo da ilógica. Ela junta e faz ter sentido 2 informações que na mente humana não tem sentido. Entendeu? Lembra que eu falei de velocidade e tempo, essa relação nova que surgiu devido aos itens? Então, você viu os exemplos que eu falei? Então tá. Aí daqui uns dias a gente dá mais um passo adiante e nós vamos entender por que eu fiz isso. Tá bom? Por que aconteceu isso aí. Tá? Porque na realidade eu também estou brincando um pouco com a quesito de igualdade das coisas. E eu estou botando uma diferença. Quando você percorre um trecho de viagem que você vai, quando você volta você não vê algumas coisas diferentes? Mas você percorreu o mesmo caminho. Mas você vê umas outras paisagens. Você vê que uma das 2 velocidades foi mais rápida, né? Uma das 2 coisas. Por quê? Porque você talvez não percebeu. Mas a lei que eu falei aqui vigorou na tua vida. Entendeu? Só que está bem nebuloso. Está bem escondido. Tá? Então é mais ou menos isso aí que eu queria dizer.
É como se a sede fosse algo do inconsciente. E você tá aqui com você, ó, conscientemente. Entendeu? E é como se a sede fosse de lá. Aí você tem a água, né? E você toma e mata a sede. Então, você tem as duas coisas aqui, conscientemente. É como se a consciência fala, não, a sede é minha, basicamente. Você vai dizer, não, não existe. Mas é porque você vai dizer assim, mas não, isso não acontece. Porque tá cômodo, entendeu, meu querido? Tá cômodo a nossa Constituição. O homem não vai largar esse osso nem que seja mandado, porque foi constituído as coisas assim. É muito complexo o meu pensamento, entendeu? Mas lá no fundilho do inconsciente do ser humano, lá no fundo da alma, lá no mais profundo do interior do ser humano, na parte mais inexplorada e desconhecida, o homem está muito seguro com a existência. Não, ele fala de fins, ele fala, mas isso é consciência. Entendeu? Basicamente, se nós soubéssemos realmente do fim, nós não falaríamos sobre ele. Entendeu? Só é falado, porque não vai acontecer. Se fosse realmente sabido. Vocês estão vendo o meu canal? Vocês estão vendo a forma que está reagindo a essas coisas, como não está indo, nem pelo parte de inscritos, nem pelo parte de visualizações, nem por parte do que o algoritmo indica, ou do que o YouTube indica, ou do que você vê, entendeu? Tá, então, esta coisa aí, este ato, este evento, diz aquilo que eu falei. Ixi, eu esqueci ali. Este evento diz aquilo que eu falei ali atrás, mas eu esqueci agora, entendeu? Então, assim, é como eu estou falando de entropia. De entropia. Quando você liga a torneira, a água cai no teu copo e o copo enche, né? Essa água volta para dentro da torneira? Não, você viu que ela tem um sentido só. Tá. Dá para voltar, mas não fisicamente, porque fisicamente já é o circuito seguido. É disso que eu falei da segurança. Acho que eu lembrei que o homem está seguro. Entendeu? Então, toda a grande sustentação da vida humana é assim, ó, eu tenho isso. Lembra da gravidade? Eu tenho isso. Então, isso não é minha fraqueza. Eu estou desfazendo porque é tipo quando você tem um namoro que você está seguro. Você fica sossegado, fala, aqui é meu, aqui ninguém pega. Isso te dá uma segurança. Ao mesmo tempo, você desfaz disso. Entendeu? Mas lá no teu consciente, você é a tua segurança que você está seguro. Então, assim, quando tem a gravidade, por exemplo, quando o copo cai e quebra, isso está seguro com o homem. Daí você vai dizer, daí tem o movimento entrópico de voltar, e você quer que o copo rebobine e volte inteiro. Não, isso não precisa, porque um caminho é a queda do copo e se estilhaçando. Aí você vai dizer, mas então por onde que ele volta? Você não falou que volta por um mesmo caminho? Sim. Só que é um projeto mais evolutivo da ideia que você pensa. Vamos supor que nós temos um caminho. Nossa, isso é perfeito, cara. Nossa, isso é perfeito. Meu Deus do céu, que obra maravilhosa. Perfeito. Nossa Senhora. O que acontece, ó? O copo tá aqui em cima da mesa e caiu. Não é o copo que vai voltar, é eu que vou estar no estado. Eu vou contemplar o copo no estado de quebrado e eu vou contemplar o copo no estado de inteiro. Ele voltou, mas antes de cair.
Meu Deus do céu. Ele voltou, mas antes de cair. Meu Deus do céu. É como se eu estivesse presenciando apenas o copo quebrado. Depois o copo inteiro, ou o copo inteiro e depois o copo quebrado. Entropicamente voltando, seria a minha perda. Entendeu? Seria a minha perda. Você vai dizer assim, mas você já falou da entropia das suas vantagens. Sim, mas é que quando você descobre as coisas, você descobre todas as coisas. E ao mesmo tempo, o que você tem e o estado que você está manifestado predomina em certa forma. E isso determina um estado das coisas. E se você chamar isso de perfeito, você começa a entender que o copo estar aqui, isso aqui acontecer, é perfeito. E que você queria que isso flutuasse. E aí seria a perda. Por quê? Porque existem dois lugares para as coisas. Esse é um. Entendeu? Esse é um. Isso flutuar, ou o copo voltar. Como é que eu falei antes ali, que é paradoxal? O copo nem caiu ainda. Ele está aqui, ele já voltou e caiu. Ou seja, é um mecanismo temporal que eu estou falando. Vamos supor, nós precisamos que o copo caia e depois pense que ele pode voltar. Nossa, eu acho que eu estou falando do gato Schrödinger, né? Eu estou falando dos dois estados, mas não com a caixa. Não sem ver, vendo, né? É disso que eu estou falando. Daí, o copo não caiu. Ele já voltou aqui antes de cair. Entendeu? Ele já voltou aqui antes de cair. Então, ele inteiro já é a volta do processo de quebrado. Daí você vai dizer, mas eu queria ver isso. Então, esse trajeto, se você vê, você colapsa e dá um caminho só. Que é o que nós já temos, o copo caindo. Essas outras possibilidades, elas ficam livres para que mais opções aconteçam. Tanto que você viu mais opções. Entende? Tanto que você viu mais uma opção. De não voltar pelo mesmo lugar, por exemplo. De fazer um circuito. E o copo estar aqui, mas foi o movimento que você quer ver. Só que o movimento que você quer ver é tão difícil que basicamente ele permeia o impossível. Mas para que dê sustentação ao possível. Ou seja, foi o impossível que criou esse estado aqui. Foi a antigravidade que criou a gravidade. Entendeu? Conseguiu perceber uma coisa? Então, enquanto você está querendo um segundo evento, nós somos um segundo evento. Oposto. Então foi a antigravidade ou as coisas que eu almejo fazer que me fizeram. É como se o sonho meu em ser aquilo me sonhou em outro plano, entendeu? Porque existe um quesito de desfeita das coisas de quando você tem uma coisa. Então é por isso que eu quero a antigravidade. A questão daí é o lugar espacial das coisas que vieram primeiro. E aí é onde eu estou falando que eu sou fruto da antigravidade. Entendeu? Né? Tá. Tudo isso que eu falei tem a ver com uma relação nova entre velocidade e tempo. Tudo isso que eu falei. Por causa dessa relação, eu fiz essas deduções aqui e montei esse cenário aqui e temos essa história estranha. Entendeu? Por quê? Porque basicamente você está presenciando um ato de ilógica. Entendeu? Um ato de ilógica.
E lógica funciona. Você está vendo que você tá deixando de perceber. Não sei se você está percebendo isso. Porque você não tem como perceber o invisível. Entendeu? Então você está deixando de perceber. Você está conseguindo perceber que você está deixando de perceber por causa da ilógica? Não, né? Tudo bem, não tem problema. Mas a gente vai entender isso. O que eu quero dizer? Que eu estou manipulando uma conta ilógica. Eu estou falando e vivendo e falando num vídeo na internet para um mundo onde a lógica governa. E eu sou um cara que sei da ilógica. E por isso que você tem essa coisa estranha aí que você está vivendo aí. E você vai ver que não funciona muito. Mas se não funciona muito, por que vocês usam? Por exemplo, números irracionais. Tem, não tem? Então, por que vocês estão usando? Se não funciona. Porque ela já está aqui usando vocês. O irracional. E vocês pensam que vocês estão usando racionalmente o irracional. Quando você toca disso, você perde a razão. Entendeu? Então tudo o que eu falei é alguém que sabe da ilógica. Tá? E isso num mundo onde você está vendo que precisa de um conteúdo com sentido nas coisas. E você está vendo que não faz sentido. Então, vocês estão vendo a ilógica existindo. Beleza? Aí você vai dizer, mas o que isso faz? Imedível. Viu? Você já queria medir. Entendeu? Então, vai ser difícil para mim me relacionar com as pessoas, com a minha história, porque vocês vão pedir o oposto ao que eu estou trazendo. E vocês vão dizer assim, não, mas então isso não vale. Aí eu vou ter que entender que está certo, porque você está falando que não vale. Mas como é que vocês mantêm as duas coisas funcionando como eu disse? Se não vale, por que existe? E foi dado sentido a essas coisas? Então, porque está havendo um problema. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Então, velocidade e tempo. Uma relação nova, muito bonita, estranha. E o sinal de vezes lá para a inconsciência. Beleza? Basicamente é isso que aconteceu de novo aqui. É aquela coisa, uma coisa está lá, outra está aqui. Daí você vai dizer assim, você vai pegar o violão aqui e vai falar, não, tá tudo aqui, ó. Todas as peças, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então você vai exigir que esteja tudo aqui, né? E não tem como isso estar lá no invisível. O problema é que vocês mexem com o invisível. E se vocês mexem com o invisível, como? Como é que vocês sabem do não sabível? Você percebeu que não existe não saber aqui na Terra? Não, você já percebeu? Não existe, tudo é sabido. Vão dizer assim, não, eu sei, eu não estou falando, nós sabemos. Então, se você sabe que tem um monte de coisa para se preocupar, como é que você sabe? Então é isso que eu estou dizendo, é complicado, é complicado, é uma vinda da ilógica para a lógica e começa, inverte, é como se você pegasse lógica e ficasse cagiló. Lógica, cagiló, inverte, você viu que é outra palavra? Então você chega assim para mim, Inácio, lógica, legal, lógica. Então, peraí. Cagiló. Não, mas isso não é a volta. É a volta. Aí, Cagiló. Aí, e agora? Viu? Então, distintamente existe um mundo racional e um irracional. E eu estou dando nesses exemplos. Mostrei a junção, mostrei a separação, mostrei o que aconteceu e isso está vigorando. 2 mais 2 igual a 5 já existe, mas é lógico que não na matemática convencional. É um outro processo matemático. Você vai dizer assim, mas isso é loucura. Não, a metade da física está montada nisso.
E 70% do mundo, para não dizer 90%, está consumindo isso que eu falei. Tá bom? Não. Metade, 90% do mundo está consumindo cajiló. Beleza? Um lugar onde é 5 igual a 2 mais 2. Entendeu? É praticamente o Tenet, né? Tenet. Só que o Tenet é diferente. Olha só como tá fazendo sentido essa coisa. O Tenet é como se eu fosse e voltasse. Não é esse oposto. Pelo mesmo caminho. Isso tá manjado. É por isso que eu falei aquela coisa diferente de outro estado. Ou seja, é melhor do que fazer o copo rebobinar para cima, é você visitar os dois lados dele, entendeu? Sabendo dessa possibilidade de ele voltar e não exigindo ela e criando outra. Eu presencio o copo quebrado, presencio o copo inteiro. Ele já é o movimento entrópico antes de quebrar no chão. Ele já aconteceu. Cara, isso que eu estou falando é fenomenal e é inconcebível humanamente, tá? Não cabe. É estranho mesmo, mas é um baita assunto. Eu sabia quando eu fui. Tem uma coisa muito interessante em velocidade e tempo. Sem distância, entendeu? Sem distância de metros. É por isso que eu brinquei não, e fiz de verdade, coloquei metros no ano. Em 2020, quantos metros tem? Mas eu falei metros e quilômetros. Nós podemos colocar centímetros. Tudo isso altera a conta. Se dentro de 1 metro tem 100 centímetros, né? 1 metro. Não é 1 metro. Entendeu? São 100 centímetros. Se dentro de 100 centímetros tem 1.000 milímetros, que daí eu não sei, eu estou jogando assim, né? Mas mesmo porque não é 100 centímetros, é 1.000 milímetros, entendeu? Então você vê que uma coisa está dentro da outra, e milímetros está dentro de quilômetros, mas quilômetros não está dentro de milímetros, entendeu? Quilômetros está dentro de outra medida. Então é uma hierarquia, tá? Que eu estou falando sobre isso. Então basicamente é assim, é como se você escrevesse Amor e Roma, só que aí você está usando o mesmo caminho, que nem o cajiló, que já ficou diferente. É por isso que às vezes tem alguns anos que as pessoas acham curioso que dá 12/21 de 2012 e daí invertido dá o mesmo número, entendeu? Porque essa coisa já existe, brincando com nós. É por isso que fica curioso, só que isto coincide em períodos. Então, hoje é 21/12 de 2021 e de trás para frente é a mesma data, entendeu? Tipo assim, sabe aquelas coisas? Então, isso é complicadíssimo, tá? O problema é que existe o que se criou nessa história hoje, nesse contexto de hoje, é o convencional, que o imaginável já ditava, né? E mais coisas que surgiu de acordo com isso. Eu quero dizer que assim, ó, se isso aqui cair e for rebobinado, ele volta pelo mesmo caminho. Isso não é voltar. Entendeu? Voltar é quando foi. Quando foi que voltou, entendeu? De novo, por que eu estou falando disso? Porque eu quero presenciar os dois lugares. E por isso que eu falei que quando foi, voltou. Porque no caso fui eu que mudei de posição. Entendeu? Por isso que voltou. Porque eu vivi no outro lado. Voltou. Você entendeu? Então você vai ver que o máximo... Você talvez não entenda, mas eu entendi. O máximo que o homem imagine de superpoderes ainda é pequeno. Não pode ser tocado pela mente humana, porque a mente vai reduzir. Então, logo o copo voltar é o must. É imaginado, entendeu? É estudado, é perspectivamente esperado e
possibilidade ou não, mas a mente tá vigiando. Opa, ó, não, esse é louco, né? Esse não dá nada. Ó, a mente está tranquila, mas ela não larga de vigiar. E ela está segura. A mente humana está segura e ela sabe que nunca o copo vai voltar de cima para baixo. O homem e essa segurança permite que o homem se aventure. Olha, porque podemos esses processos. Só que o que o homem quer é a segurança do copo não voltar. Entendeu? Ele quer isso. O problema é que tudo isso está vigiado pela mente. E as coisas que eu falei, você viu que não, né? Você viu que não. Quando eu falei que isso aqui ficou e não foi, é outra perspectiva. É como se eu tivesse refletido num espelho e o ponto de partida está ali. Então veio, não foi. Entendeu? Aí fodeu. Porque eu estou dando um exemplo clássico de que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo com este exemplo. E é isso que eu ia perder. Entendeu? É isso que o processo físico-mecânico da entropia, da física quântica, de todo o processo de termodinâmica ia fazer eu perder. Tendo uma posição garantida, que é essa, eu disse que isso aqui não caiu. Ou ele não foi. Ele veio. Ou ele... Não, ele não foi. Se eu estiver lá e subir, foi. Aí eu vou chamar de veio. Então, veio. Eu tá voltando. Ou seja, aqui é o caído. Nossa Senhora, isso é absurdo. Isso é absurdo. É como se eu estivesse levitando a palheta. É como se a palheta estivesse em pé, parada aqui na minha frente, sem minha mão estar tocando. É disso que eu estou falando. Entendeu? E quando ela... Ou seja, o que eu espero é a minha perca, a minha perda. Porque eu tenho condição de aprimorar isso. E aí ficou mais complicado ainda. Porque é como se a palheta estivesse flutuando. E quando eu quero que o copo suba do chão, o ato dele não ter caído já é a volta, antes de ele ir. Então você viu que muda tudo. Muda tudo. E aí, o que acontece aqui? O que você está vendo? O homem não consegue pegar isso. Ele não consegue pegar. Lembra que eu falei que está flutuando? Eu vou parar por aqui. Esse vídeo está assustador. Esse vídeo está sinistro. Eu vou parar por aqui e volto daqui a pouquinho. Abraço, fui. Mas é isso. Mas tem mais. Essa relação de velocidade e tempo que eu falei aí. Esse casalzinho aí. Que você vai dizer assim, não, mas nós já vivemos isso. Ô louco, é a primeira coisa que nós temos aqui. Ó, eu vou rápido, o tempo diminui. O tempo aumenta. Tá. Você, ó, o tempo ele veja bem. Eu vou dar tempo. Eu baixei todas as minhas coisas, as minhas memórias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu for bem rápido, 500 km, o tempo reduz. Eu chego mais cedo lá. Se eu for mais devagar, o tempo aumenta? Não. Ele para no relógio. Entendeu? Então, assim, existe dois tempos aqui que você vai degustar. Quando você for bem rápido, você vai consumir menos tempo. Ou seja, você vai a 100 por hora, você vai gastar... Calma, é muito... Esse do tempo eu já quis falar outro dia. Eu vou concluir. Lá naqueles vídeos do trem lá, eu quis falar sobre isso. O relógio, ele é uma coisa que é assim, tipo assim, um extra. Eu tô aqui, recorro a ele. Entendeu? Então é assim, ó. Eu perco, dentro dessa, tá até aqui o papel, ó, lembra dessa continha que eu fiz? Que era 9h42 da manhã, 9h42 da noite, o tempo não mudou. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu percorra 500 quilômetros em 3 horas. Daí,
eu vou mais rápido e esse aumento de velocidade vai diminuir o meu tempo, ou seja, eu cruzei 500 km em 2 horas, eu diminui 1 hora. Nisso o tempo diminuiu, tá? Se eu for mais devagar, o tempo aumenta? Se eu for mais devagar, o tempo não vai aumentar, porque o relógio está dando essa segurança para não passar para lá. Entendeu? Então é mais uma coisa sinistra que está incluso nisso, mas que eu só esqueci de falar, porque isso lá naqueles vídeos do trem lá, daqueles exemplos físicos lá, eu já queria ter falado outro dia. E eu vou remoer isso aqui, ó, assim. Viajei 500 quilômetros, fiz em 4 horas. Depois eu repeti a viagem mais rápido. Um tempo retrocedeu, ficou 2 horas. Tá? Vamos supor que eu resolva fazer esse trajeto de a pé. Quantas horas eu vou levar? Não existe. Parece que o lento abriu porta para o infinito. Você vai dizer sim, existe? Não, não. Você lembra da hora que eu te falei? Do relógio? Presta atenção. Vamos repetir essa conta. Sinistro, sabe onde eu estou mexendo num lugar aí. Estranhíssimo, estranhíssimo. Preste atenção. Eu percorro 500 km em 4 horas. Eu refaço o percurso mais rápido. Leva 3 horas. Perfeito? Eu faço mais rápido. Consigo em 2. Perfeito? Tá. Esse é o evento. Isso você vive rotineiramente, né? Agora você faz o seguinte. Você percorreu 500 km. Você resolveu fazer isso de a pé. Ou você parou. Você nunca vai chegar, né? Então, lembra o que eu disse antes? Você não lembra o que eu disse instantes antes, né? Então vamos pôr um pouquinho de velocidade. Você fez em 500 km em 4 horas. Aí você foi mais rápido. Diminuiu para 3. Aí você foi mais rápido, porque você tinha as condições de fazer isso mais rápido. Você diminuiu para 2. Aí você resolveu fazer esse trajeto andando. Quantas horas você vai levar? 10? 11? 12? 8 horas. Tá. Nossa senhora, que coisa estranha aqui, mas eu quero falar mais sobre isso. Aonde está, é que já tem mais coisa, aonde está aquele momento em que o relógio não permite? É que existe um guardião aqui. Alguma coisa no relógio está cuidando para que você não tenha a possibilidade de ter esse pensamento que eu estou tendo. O cenário está montado e você é posto. Neste cenário que você é posto, você degusta uma situação. E eu estou deixando e fazendo com que haja possibilidades de degustar várias situações. Entendeu? Por incrível que pareça, incute diminuição da velocidade. Diminuição da velocidade. Porque nós temos uma predisposição a um certo... Faço mais rápido para ir mais ligeiro. Mais rápido. Quanto mais rápido eu limpar a casa, mais tempo me sobra para me namorar. Quanto mais eu faço isso, faço meu organismo, segunda, terça, quinta, sexta, eu fico de boa. Então, se eu levar para segunda, terça, quarta enrolando, quinta, sexta. Então, tudo, a nossa vida tem essa tendência, essa predisposição a esse evento. Por isso que eu estou falando para retrair ele. Então, você pega, por exemplo, assim, sabe os recordes? O recorde, ele é marcado um número máximo, não um mínimo. Entendeu?
Você não consegue determinar o tempo mínimo de um recorde, você só consegue determinar o tempo máximo dele. Vamos supor assim. Por quê? Porque você vai cair de uma média para cima e não de uma média para baixo. Porque ninguém quer descobrir esse outro lado, ninguém quer trabalhar esse outro lado, entendeu? Eu explico. Lembra que eu falei da teoria do caos? Já apareceu. Porque quando todas as coisas são uma, todas as coisas vão querer se juntar. Então vai vir, daqui a pouco aparece daqui a pouco, porque é como se fosse um processo de inveja, entendeu? Como se fosse um processo é uma coisa que é universal. Então daqui a pouco aparece reencarnado. Porque vai querer fazer parte desse que são todas as coisas, entendeu? Que é a mesma ciência para tudo. Então já lembrei da teoria do caos, no meu exemplo do relógio do tempo. Lembra quando eu falei que na teoria do caos você tem 2 eventos? Se você foi sair, furou o pneu. Esse atraso de 15 minutos muda lá? Não, porque aqui já é o segundo evento. Lembra que eu falei do processo entrópico? Que a coisa aqui já é o copo voltando? Então, você viu que eu estou em outro lado. Eu estou do outro lado que vocês estão vivendo. Eu estou no mundo paralelo. Entendeu? Eu estou no mundo paralelo olhando as coisas que vocês fazem e falando coisas diferentes de vocês aqui. Porque é como se daqui fosse para lá e invertesse. Eu mando dessa ideia de lá para cá e inverte. O que acontece? Quando o pneu furou já é o segundo evento. Não é lá na frente que vai alterar e você conhecer a menina ou não, porque você saiu 15 minutos. Daí você fala assim, se o meu pneu não tivesse furado, eu não teria conhecido a minha namorada no semáforo. Não. Entendeu? O segundo evento já é aqui, o pneu furado. Você viu que ficou invisível? De novo, não palpável? Não, você não está entendendo, né, cara? Não tem problema, não tem problema. Preste atenção. Teoria do caos, eu vou sair. Ih, pneu furado, são 4h18, pneu furado. Pneu furado. Corro trocar o pneu, levo 20 minutos. Eu encontro uma pessoa que eu não encontrei se eu tivesse saído às 4 horas. Você vai julgar que graças àquele atraso aconteceu isso. Não. Entendeu? É isso que você faz. Você não sabe. Você viu que eu inverti? O segundo evento. Este seria o primeiro. Entendeu? Por isso que eu já estou dando como segundo. Sendo que daí este fica invisível, tanto que neutralizou. Porque o primeiro já foi o ato de você for sair e o pneu estava furado. Já é o segundo evento ali. Não existe mais o que mudar, já mudou, entendeu? Em tempo real, em TD, não é que ainda vai acontecer agora uma mudança. Ou seja, você deu uma recuadinha no tempo. Entendeu? E você está fazendo as coisas no mesmo tempo. Este é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, quando você... São 4h20, vou sair. Ixi, pneu furado. Barbaridade. Aí você coloca o pneu, 4h40, você sai. Nossa, deu certo o negócio às 4h40. Se o pneu não tivesse furado, eu não teria conseguido. Graças ao pneu que furou, se eu saio antes não teria dado. Não, entendeu? Isso está errado. Aqui já é o segundo evento. Você vai ver que você perde o tátil aqui. Mas tem mais coisa. Então, se este é o segundo evento, você vai ver que o primeiro era o horário normal. Entendeu? E nisso está mostrando um outro lado. É como se você estivesse voltando no tempo. É como sobre essa medida e essa perspectiva, eu rebobine você. Entendeu? Nessa medida. E você vai à frente. E nesses exemplos que eu dei, eu rebobino você para o passado, dizendo que esse já é o segundo evento, que o primeiro era o que você estava real. Daí você vai dizer assim, mas se eu não furasse o pneu, eu não teria conhecido a fulana. Entendeu? Daí você vai dizer assim, mas se você não furasse, também você não teria batido o carro. Se você saísse antes, teria dado certo. Né? Se você saísse antes. O problema é que essa fórmula, ela está sendo manipulável. Tem tudo isso. E
e ela vai ser manuseada quando você tentar ir para o outro lado. Por isso que a tua falha, o pneu furado pode ser bom e ruim. E o horário normal pode ser bom e ruim. E aí, por um trâmite do movimento, você vai esperar acontecer para deduzir aqui. Se eu tivesse saído, aquela hora não tinha batido o carro. Porque daí você vai cair no projeto mundo. Você vai falar assim, eu saí 20 minutos mais tarde, graças a Deus. Daí você vai fazer uma coisa ficar conveniente ao acontecimento. E eu estou falando que você poderia evitar as coisas. Mas para você poder evitar as coisas, você dá condição para as duas acontecerem. Na forma que o mundo diz, acontece e depois você fica, se eu tivesse tomado outro caminho, se eu tivesse entrado numa faculdade em 1995, eu não estava aqui agora. É muito fácil eu falar isso, entendeu? É muito fácil. Então, assim, não dá para mim chegar aqui e falar se eu tivesse feito uma faculdade, eu estaria melhor hoje. Entendeu? Não dá. Você está tentando voltar no tempo. E eu te dei uma explicação aqui mais ou menos do que está acontecendo. Que eu meio que rebobino você. Mas sobre essa perspectiva. Entendeu? Te dizendo que o pneu furado, quando já é o segundo evento, já foi a alteração. Não haverá mais outra. Nesse momento você zerou aqui o segundo evento que você ia estar esperando lá, porque você não ia zerar, e alguém ia zerar lá, você julgando ser o segundo evento, e já zerou aqui, e você reinicia a situação. É basicamente isso que eu quis dizer aqui. E nisso, você vai ver que a teoria do caos é uma balela. Porque você não vive isso. Você vai ver que você julga que isso aconteceu, mas você viveu um evento de cada, sendo zelado para que não dê 2. E deu 2, e você está esperando dar 2 aqui, ou seja, eu estou te dando um exemplo clássico do MT e TD. Você está esperando dar 2 aqui, eu estou fazendo dar 2 aqui em MT. Entendeu? Invertendo as posições que você vai agir no segundo evento, o pneu furado, não é o primeiro. O pneu furado já é a alteração que você esperava lá na frente aqui. Nisso você zera e abre possibilidades para outro evento. Você julga que não. Você julga que o teu pneu furado mudou lá e que você vai conhecer. Daí você vai viver o momento e você vai bater o carro. Aí você vai voltar aqui. Falar, se eu tivesse saído às 9, né, uns minutos antes, se eu tivesse feito isso antes, tivesse visto isso antes... Entendeu? Aí você vai voltar aqui, coisa que eu já fiz você voltar ou nem sair do lugar aqui. Você vai dizer assim, isso não existe. Vocês têm a teoria do caos, como vocês conhecem. Isso age. Só que é impercebível. Mas isso age. Por quê? Nós podemos fazer teste se você quiser. Nós podemos fazer teste. Por exemplo, eu vou tomar água. Aguenta aí. Aguenta aí. Eu vou tomar água. Nisso eu vi que o meu feijão está queimando. Se eu não fosse tomar água, eu não teria visto o feijão queimando. Entendeu? Nossa, é complicado, né? Não, esse exemplo não ficou legal. Mas eu vou melhorar, você vai entender. Você vai ver como dentro da própria teoria do caos tem 7 condições de estudos. E este é só mais um. Vocês têm uma teoria do caos. Vocês têm uma fórmula e aonde ela é administrada. Esta é mais uma opção dentro da teoria do caos e eu vou te mostrar onde que isso se encaixa.
Entendeu? Você vai dizer assim, não, mas não é. A teoria do caos, ela retrata o efeito borboleta. A teoria do caos, ela retrata esses dois eventos, que são curiosidades da teoria do caos, sem falar no nome, né? Sem falar no nome. Que caos não é ordem, mas no caos precisa de ordem, entendeu? E daí tem aquele pêndulo que você não consegue, que eu vou mostrar aqui, quer ver? Vamos ouvir um pouquinho, antes de eu cancelar esse vídeo, vamos ouvir sobre a teoria do caos. Então nós temos o tempo e o espaço, todo aquele meio do vídeo, toda aquela brincadeira da entropia, toda aquela história, e agora fundiu-se com a teoria do caos, e nós vamos lá para a borboleta do caos, tá? Teoria do caos. A teoria do caos é um campo de estudo em matemática, com aplicações em várias disciplinas, incluindo física, engenharia, economia, biologia e fisiologia, filosofia. Como que você inclui teoria do caos nessas coisas? Estranho, né? Estranho. A teoria está presente em tudo que nos cerca e é a base do efeito borboleta. Tá aqui, tô procurando na internet, ó, tá? É uma das leis mais importantes do universo, presente na essência de quase tudo que nos cerca. Olha, uma coisa é você ouvir isso de um canal aí. Outra coisa é você ouvir isso aqui, meu querido. Aqui deixa quieto, mas outra coisa é você ouvir aqui. Presente em quase tudo que nos cerca. A ideia central da teoria do caos é que uma pequenina mudança no início, viu, de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas. Aqui nós estamos tendo uma medida, tá? Quando fala uma pequenina mudança, tá dando um aqui e uma abertura para lá, tá? Mas isso é novo, isso é coisa que eu coloquei agora. Absolutamente desconhecidas no futuro. Então você sabe que pode desencadear outro evento, mas não conhecido. É sempre assim, você consegue pegar metade da informação, a outra metade fica para o invisível. A teoria do caos pode causar alterações. Isso chega a ser quase um fato. Agora, qual alteração? O que você acha do pneu furado? Você não está me entendendo, né, cara? Não, você não está me entendendo. Vamos continuar. Enormes e absolutamente desconhecidos para o futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis. Imprevisíveis. Aqui está havendo um pouco de contradição, porque a teoria do caos ela fala de previsibilidade. Você vai falar, não, a teoria do caos ela fala de fatos imprevisíveis, mas o fato de você estar falando teoria do caos, ela ficou previsível. Entendeu? Então, de novo, você está quebrando a metade dela. Ela não está falando de coisas imprevisíveis. Ela está em partes falando, porque você quer controlar uma ponta, uma parte. Entendeu? Tá. Portanto, parece assustador, mas é só dar uma olhada nos fenômenos mais casuais da vida para notar que nessa ideia faz sentido. A ideia faz sentido. Imagine que no passar... É interessante. Nossa, é muito gostoso ler isso, né, cara? Uma época a gente lia isso vazio, né? Agora a gente faz... imagine que no passado você tenha perdido o vestibular na faculdade de seus sonhos, porque um prego furou, o exemplo clássico, né? Um prego furou o ônibus. Desconsolado, você entra em outra universidade. Então as pessoas, isso aqui é clássico o homem desgovernado. Ele está dizendo que ele está a Deus dará nos dois eventos.
O homem está desgovernado. Ele tipo, não está sabendo. Ele está à mercê de eventos. E isso governa o cosmos. E está à mercê. Eu estou à mercê. Tipo, aqui, aí, ó, podemos. Então, é a mesma coisa da agenda Illuminati. E o homem está à mercê. Aí se acalenta, se encosta, não consegue lidar e toma como seu. Entendeu? E isso é o fight da história. Porque se o homem se tocar que esses eventos eles estão sendo incumbidos, ele resolve um monte de problema. Ele não percebe que acontece uma coisa e ele fica... Tá estranho, eu não estou determinando isso aí, entendeu? Se ele se tocar disso, acontece uma coisa, só que o homem ele se corrompe. E eu tô para te dizer que o homem aproveita muitas coisas. Por exemplo, a pandemia, ela virou política. Foi um aproveitamento. Em essência, no zelo da sua prioridade, nós teríamos 30% de problema com a pandemia. Mas o homem conseguiu fazer dela interesses maiores, entendeu? Corrompidos. Naturalmente, era mais fácil passar por isso. Mas como o homem é corrompido, aí você vai dizer assim, porque você é toda certinha, você é certo, você é o cara. Não, eu sou... Aí eu vou te chamar de bunda mole. Que você é um palhaço, tá? É mais ou menos o que eu vou te falar. Tá, então desconsolado você entra em uma universidade, em outra universidade. Então as pessoas com quem você vai conviver serão outras. Seus amigos vão mudar, os amores são diferentes, seus filhos e netos podem ser outros. Exato. Não é, mas essa segunda opção não existe. Ela é psíquica. E você viu que eu tornei a segunda opção ali no meu exemplo real? Então tá. Então calma que eu sou foda. Eu sou foda. Não, eu sou foda, cara. Calma aí. Tá. Feito sobre isso, falado sobre isso aqui, chega, eu não quero, já tá longo esse vídeo, né? Eu vou voltar lá porque eu quero ver um vídeo. Teoria do caos. Vamos lá, eu quero ver um vídeo sobre a teoria do caos, quero te mostrar uma coisa. Pêndulo da teoria do caos. Vamos ver se eu vejo aqui. Eu tenho um vídeo, eu não vou mostrar para que não tenha problema. Você pode procurar na internet se você quiser o pêndulo da teoria do caos. É outra coisa que fala tudo aquilo, mas tudo aquilo ela faz uma sopa. Mas quando quer, aquele pêndulo fica isolado dos eventos. Entendeu? Você viu eu dar o exemplo que chegou de onde eu parti e chegou a teoria do caos? Porque velocidade e tempo estavam sendo lidados em unidade, fora de qualquer outro envolvimento científico, outro envolvimento. Logo, veio. Entendeu? E é assim que é feito. Aí, este evento fica parte desse e confunde. Entendeu? Porque tudo está num lugar só, na mesma coisa. Tanto que no mundo... Aí você vai dizer, não, teoria do caos não tem nada a ver com velocidade e tempo e nada. Teoria do caos é para isso, você vai fazer isso. Teoria do... Ó, você está falando em reencarnação, cara, não tem nada a ver com... O cara vem me falar de reencarnação. Quer apostar que vamos chegar lá em reencarnação? Falando de teoria do caos e de pêndulo da teoria... Vai, entendeu? Vai ser. É isso que acontece. Aqui tem o pêndulo. Vamos ver se eu vejo uma foto para você ver só. Eu vou concluir o vídeo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pêndulo. Nananã. Você vai ver que ele faz um desenho... um desenho bagunçado, né? Mas eu queria pôr o vídeo, mas não vou pôr. Você vê aí na internet sobre o efeito borboleta, teoria do caos aí. Outro dia nós aprimora isso. Aqui tem uma foto, ó. Tem uma foto dos rascunhos que o pêndulo faz, né? Que é uma desorganização, né? Ó, essa teoria trata de estudar sistemas dinâmicos com alta sensibilidade às suas condições iniciais. Entendeu? Você viu que no exemplo que eu dei a condição inicial ficou física? E você colocava ela como segundo evento?
e eu coloquei ela como segundo evento e você voltou um pouquinho e eu disse que as suas condições iniciais era antes de furar o pneu e que o pneu não vai mudar lá, porque já é a mudança aqui, então eu tornei o invisível visível. Mas você viu que uma coisa visível ficou invisível? Deixa quieto. Eu tô fudido, tô fudido. Deixa quieto. Vamos lá. Vamos ver aqui um vídeo. Eu vou pôr um vídeo, tá? Se eu ver que vou pôr um vídeo. Eu precisar eu tiro da internet e faço de novo. Vamos lá. Vamos pôr um vídeo aqui, ó. Sobre teoria do... Vamos ver o som que eles falam. Aqui tem um pêndulo. Vamos pegar... Já ouvi falar. Variações e conservações. Qual que eu clico aqui? Esse aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que diz aqui. Um pouquinho. E isso contradiz o sistema solar, tá? Por quê? Porque existe uma teoria do caos em oposição a uma organização orbital. Porque, de novo, teoria e prática estão em opostos. Então, com o sistema em ordem e vem viver uma teoria, em essência. Aí o homem, de novo, vem e quer viver. Mas aí você vai dizer assim, não, mas então estamos em ordem. Não, colocou uma órbita em ordem, pôs a teoria do caos em oposição e a fez exercer em prática o caos. Entendeu? Mas ela não fez a ordem? As duas coisas, pode fazer. Ela manteve a origem dela, colocou uma organização orbital, fez a Terra, prendeu todo o tempo num cosmos, num ciclo, e que se enfiou como teoria. Dessa teoria, o homem consome e cria-se outras coisas eventuais. Mas você pode ver que tudo é ilusório, porque já veio em prática a ordem, ela só respingou. Então, a base da teoria do caos é a ordem, mas ela está sendo violada ou se mantendo em essência. Então, foi a teoria do caos que criou a ordem cósmica. Mas ela é uma teoria do caos. Ela não é uma teoria da ordem. Entendeu? É lindo. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Não, calma. Vamos lá, vamos ver aqui. Vai mostrar, né? Tá. Ok. E? Mas chega uma hora, aí tá. Ok. É isso só? Tá. Então não vai rolar isso aqui. Chega uma hora, o caminho vai ficar traçado. Por isso que existe o físico. Não importa o quanto seja inexplorado, uma hora vai ficar explorado. Entendeu? E tem que existir o inexplorado. E talvez seja daí que eu fiz aqueles exemplos loucos lá, sabe? E agora já me incomodou esse sol aqui, tá? Agora eu parei de vez. Ok? E deu, né? 4h30, tá dando um baita vídeo aí. E eu vou ver se eu vejo um vídeo falado sobre a teoria do caos aqui. Aí tem canais conhecidos, você pode estudar aí, né? Se você quiser, eu não vou pôr aqui. Eu queria alguma coisa curiosa que falasse, porque o movimento é o tal pêndulo. Vamos ver aqui, o tal pêndulo. Pálido, ponto azul, simples, Não, isso eu não quero ver. Pêndulo, vamos ler sobre o pêndulo. Imagens. Tudo. Espera aí. Tá. Foi, né? Tá bom. Esse vídeo ficou grande, tá bom? Bateu essa claridade aqui, já tava esperando. Tá aí, beleza? E no próximo vídeo a gente volta a falar sobre essa relação velocidade, tempo, entropia e a teoria do caos. Que foram os 4 momentos que a gente passou ali, né? E esse suposto mundo paralelo e essa Kagiló, que é a lógica invertida, né? Não é questão de você escrever lógica,
É questão de um outro lugar você escrever Kagiló. E você vai olhar, vai ver lógica. Mas é Kagiló, não é lógica. É como se a palavra existisse Kagiló. Aí você pega, por exemplo, pêndulo, né? Ludupen. Ludupen. Entendeu? Então, não faz sentido, tá vendo? É só o inverso, é só voltando. E isso, nós vamos ver mais pra frente mais coisas sobre isso, tá? Chega, essa claridade me incomodou agora. Abraço, fui agora, eu vou tomar um café e... sei lá, qualquer coisa eu volto aí com mais um vídeo. Eu vou ver sobre a teoria do caos. Até mais, tchau.